Bem-vindos mais uma vez à aula número 3. E hoje vai estar analisando alguns dos conceitos fundamentais que a gente descobriu na aula passada. Mais uma vez, o que são os conceitos fundamentais? São umas ideias básicas de moralidade. Por exemplo, não matar. Porque essa é uma ideia que não tem como a gente provar mais do que isso. É uma ideia fundamental, uma ideia básica. Você não é certo matar um outro ser humano, uma outra pessoa. Certo? Isso é certo não matar, né? Por que é certo? Porque você não quer que alguém mate você. Você quer, a vida é uma coisa que os seres humanos prezamos, né? Então essa é uma ideia básica. E todas essas ideias básicas giram em torno do conceito fundamental, que trata o teu próximo, tratar um outro ser humano como você gostaria de ser tratado, né? Tá até na Bíblia, na Bíblia isso. E desculpa aí, alguns chamam até de lei áurea, mas não, a definição em si não é muito boa, porque às vezes uma maneira que eu quero ser tratado, outra pessoa não quer ser tratada. Por exemplo, digamos eu fumo, uma pessoa que fuma, ela quer ela quer fumar. Então, só porque ela quer fumar, não quer dizer que ela vai querer, não quer dizer que seja certo fazer outra pessoa fumar. Então a ideia simples de dizer, não, trata os outros como você se trata a si, não é completa. Então isso é um outro bom exemplo de como tem que tomar cuidado com os teoremas, os conceitos. Eu já ouvi muita gente falar isso, né? Trata o próximo como a ti mesmo, né? Em si a ideia é certa, na teoria está certa, numa situação ideal em que um ser humano em que o ser humano quer ser tratado bem, a ideia assim se aplica, mas tem pessoas, como esse exemplo do cigarro, tem pessoas que não se tratam bem, né? Então, por si só, a ideia é um pouquinho incompleta. Mas, mesmo assim, é uma definição bastante completa, né? Porque a maioria de nós não queremos morrer, não queremos ser assaltados, né? E então acaba sendo as ideias básicas acabam sendo aquelas dos 10 mandamentos, né? Que, por sinal, a maioria das leis historicamente acabaram vindo dos 10 mandamentos, né? Que eu não vou lembrar em ordem não, mas não matarás, né? Não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Isso acaba se aplicando a todas as pessoas também, né? E tem os outros, no caso do não terás outros deuses diante de mim, não se aplica se você é um ateísta, né? Mas as ideias principais acabam sendo então de roubo e matar, e a inveja, né? A mentira, não mentirás, não terás falso testemunho, e não cobiçarás, que a cobiça é você querer ter o que não é seu, né? Inveja também. E então acaba sendo essas ideias, essas questões fundamentais. Não matar. Por que não matar, mais uma vez? Por que não matar errado? Porque eu não quero que alguém me mate, né? Às vezes parece ser óbvio. Mais uma vez, eu sei que mas eu já sei disso, é meio óbvio. Mas muitas vezes você vai ver que as situações complexas, se a gente conseguir reduzir elas para nós e aplicar elas para nós, você vai ver que acaba sendo bem mais simples e acaba se resumindo a esses conceitos fundamentais. O problema com os conceitos fundamentais, porque às vezes quando a gente está em um grupo, quando é um grupo de pessoas e a situação não afeta a gente diretamente, a gente acaba não percebendo a questão. Então, por exemplo, o pessoal do sem terra, que invade e apropria as terras, para eles não é roubo. Muita gente não considera isso como roubo.
né? É um grupo de pessoas que falam, não, nós vamos apropriar essa terra, e como eles não estão sendo roubados, acaba nesse caso parecendo que não é roubo. Mas a gente vai acabar discutindo isso mais. Mas pensa se fosse ao contrário. E se você tem uma casa, um terreno, um sítio, trabalhou duro para conseguir esse sítio, essa casa, e um monte de pessoas resolve apropriar a tua terra, né? Agora inverteu a questão, né? Inverteu a situação. Mas se eles podem fazer, eu também posso. E essa é outra ideia, um conceito básico. Não se pode aplicar um conceito para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Um conceito tem que se aplicar a todas as pessoas, né? Não pode só, só eu, não roubará, só aplica para os outros. Eu posso roubar, né? E daí tem mais uma vez, tem dois tipos de pessoas no planeta. Tem pessoas que buscam a justiça e a verdade, tem outras pessoas que não. Tem gente que vai continuar roubando, assistindo esse vídeo, assistindo outros vídeos. Fala, não, eu roubo porque eu quero roubar, eu sei que é errado e vou roubar. Tem gente que fala isso, eu já ouvi gente falar isso. Não, eu sei que é errado, mas se foda, vou roubar. Entendeu? Daí essas pessoas, elas não têm esse senso de justiça, elas não têm uma consciência, no caso, né? E isso é outra coisa que vale a pena falar. O ser humano, ele já vem, ele nasce com o conceito de que existe uma coisa certa e uma coisa errada. Desculpa. Certo? Existe uma coisa certa e uma coisa errada. Os animais, eles nascem com isso também. Muitos dos animais, né, nascem com isso aí também, mas de uma forma como é que pode dizer, menos complexa, né? Você vê um cachorro, às vezes, quando eu tive a oportunidade de visitar um sítio, e as pessoas tinham galinhas e tinham um cachorro. Geralmente esse cachorro vivia em paz com as galinhas, e ele não matava as galinhas, e sempre, quando os donos chegavam nesse sítio, chegavam na casa, o cachorro sempre vinha latindo e abanando o rabo e pulando, e sempre com alegria. Um dia os donos chegaram na casa e eu vi isso, eu estava lá. Eu estava lá, eu posso afirmar isso aí. E se você tem um animal, um cachorro, provavelmente você também consegue afirmar isso de uma certa forma ou outra. E continuando a história, um dia a gente chegou lá e o cachorro não nos recebeu. Imediatamente o dono já falou, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. E daqui a pouco ele viu o cachorrinho, veio todo rastejando, veio assim, com o rabinho no meio das pernas, rastejando, meio chorando, meio deitando, bem devagarzinho. O que aconteceu? Ele tinha matado uma galinha. Você vê, o animal sabe que ele fez uma coisa que ele não deveria fazer. Muitas vezes não sabe por que é errado. Por que é errado matar a galinha? Por que o dono... Ele sabe que o dono não quer que ele mate a galinha. O dono treinou ele para não matar as galinhas, né? Então o animal nasce com isso aí também. Mas uma coisa que diferencia os humanos dos animais é que ele não sabe por quê. Ele não sabe por quê. Ele não entende que matar a galinha é errado. Ele simplesmente sabe que o dono não quer que ele mate a galinha. Se ele fosse treinado ao contrário, um dono que ensinasse ele a caçar, daí seria ao contrário. Ele ia estar feliz quando tivesse matado uma galinha e triste quando ele tivesse voltado de boca vazia, né? Sem nenhuma caça. Mas até os animais, eles sabem disso, mas os humanos têm um conceito maior de justiça. A gente sabe que matar é errado. Com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo mais isso aí, que um recém-nascido também é meio como um animal, nesse caso, né? Ele não tem um conceito de certo ou errado, uma consciência desenvolvida ainda.
né? Mas mesmo assim, já tem estudos que mostram que a maioria dos recém-nascidos, eles puseram um desenho, e um dos desenhos tinha um bloco que maltratava outros, e outro tinha um que ele ajudava. E a maioria das crianças, eles sorriam para aquele vídeo do bloco, do brinquedo que ajudava, e eles ficavam tristes de ver o vídeo dos brinquedos que estava maltratando os outros, né? Então isso aí é um pouquinho de prova para essa questão aí. Mas antes de mais nada, eu queria eu queria que você anotasse aí ou lembrasse ao menos a gente já estabeleceu 3 conceitos, teoremas, né? Nas aulas passadas. O primeiro foi que não existe neutralidade, não existe neutro, a não ser na ausência de uma possibilidade de fazer uma decisão. Ou seja, tem o certo, tem o errado. Não tem como se fugir disso aí. Tem gente que fala, não, eu sou neutro. A gente provou que isso aí é impossível. A única neutralidade é uma pessoa que não pode fazer uma decisão. Uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, um recém-nascido no caso, uma pessoa que simplesmente não está ali. Mas você tendo um poder de fazer uma decisão, de interferir, de poder de interferência, mesmo que seja pela intenção, certo? Mesmo que seja pela intenção, não existe a neutralidade. Isso foi um dos primeiros, o primeiro ou o segundo, não tenho certeza, mas não importa. O outro que a gente estabeleceu foi que a verdade absoluta existe, na teoria, no mundo teórico. Muitas vezes na vida cotidiana, na realidade, não é possível você saber a verdade aplicada em um caso. Por exemplo, eu sei que roubar é errado, né? Isso aí é o conceito básico, mas muitas vezes não tem como saber se a pessoa roubou ou não, certo? Então, a verdade existe, mas às vezes na realidade, a gente não, no mundo real, não existe como a gente saber a verdade. Outro exemplo é quando você dá dinheiro para um mendigo. Muitos mendigos, se você der dinheiro para eles, eles vão fumar e vão beber, né? Eles sempre, a grande maioria deles vão falar, não, eu preciso de dinheiro para ir para tal lugar, que eu perdi o ônibus e minha mãe está doente. Alguém da família morreu e está doente. Essa é a mentira, a história clássica, né? Mas outros não, não vão falar isso. Mas como é que eu sei se esse dinheiro vai ajudar ou vai prejudicar mais a pessoa, né? Muitas vezes não tem como você saber a verdade, né? Claro, você vai fazer uma decisão baseada nas provas. Isso é um outro conceito que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas está aí o segundo teorema, que a verdade absoluta existe na teoria. A gente, mais uma vez, vai estar começando a analisar teoria, situações idealizadas, e depois aplicar na vida real, né? Se a gente faz ao contrário, fica mais difícil, mais complexo, né? E a terceira que acabamos de falar, que é a lei fundamental, que é tratar o próximo como a si mesmo. É errado matar porque eu não quero matar. E não. Por que uma lei tem que se aplicar a todos? Porque não existe um ser humano melhor que o outro, nem um pior que o outro. Muita gente vai discordar com isso, mas não existe provas para dizer que existe um ser humano que é melhor que o assim, que merece mais que o outro. E mesmo se fosse, né, continua valendo a lei. Se eu não quero que me mate, não vou matar os outros, né? Não posso querer isolar a lei para mim, mesmo que muitas pessoas queiram fazer isso, né? Esse é um conceito básico, não tem como a gente simplificar isso mais. Isso é um conceito fundamental, que uma lei, e esse é um quarto teorema que a gente tem que escrever aqui. A lei tem que se aplicar a todos, não só, claro que vai haver assim exceções em alguns casos. Por exemplo, na lei de trânsito, eu não pode passar no sinal vermelho, né? Mas a polícia pode. A polícia pode passar no sinal vermelho para eles fazerem o trabalho deles, né? Mas o conceito da lei, por que não pode passar no sinal vermelho? Porque isso vai causar um acidente.
né? Então você tendo esse tem que saber o contexto da lei também. Mas no princípio a lei ainda se aplica a todos, mesmo na polícia, mesmo para o policial. O policial fora do seu serviço não pode atravessar, furar o sinal vermelho, né? Não pode matar alguém por sem razão, né? Então esse é um quarto teorema aí. A lei deve se aplicar a todos. Sem exceção. Certo? Por que eu falo sem exceção? Porque se uma pessoa está isenta da lei, todas as outras pessoas que a princípio são abaixo da lei vão falar, tá, mas por que a lei se aplica a mim e não para ele? O que eu tenho que ele não tem? O que ele tem que eu não tenho? E daí vai ter essa questão que não existe uma coisa que um ser humano tenha que o outro não tenha, a princípio, né? Então, se você abre uma brecha para uma pessoa, você abre a brecha para todas as pessoas, né? Então você fala, não, tal pessoa pode roubar à vontade. Tá, por que ele pode roubar? Eis a questão, né? Qual que é a razão? Não tem, né? Então, se uma pessoa pode roubar, todos podem roubar, né? Bastante óbvio. Então, aí é essa a razão do quarto teorema que a gente tem aí. Mais uma vez, existe às vezes a dificuldade de aplicar algumas leis quando há grupos de pessoas, porque o grupo, quando você está num grupo, às vezes você não vê a aplicação da lei, as consequências que vão ter para outro grupo. Então, uma ideia muito um conceito aí bem importante para você. Sempre que você tem um conceito, uma ideia, pensa em quais serão as consequências se você fosse afetado por ela. Muitas vezes, se os nossos governantes tivessem isso em mente, eles iam ter certeza que as decisões de muitos deles seriam bastante diferentes. É fácil para um juiz soltar um criminoso. Por quê? Porque o juiz ele tem 10 seguranças, ele tem um carro blindado, ele tem milhões de reais, a casa dele é super protegida. Não é ele que vai ser afetado quando ele solta aquele bandido, o ladrão. Não é ele. Ele vai voltar para a casa dele tranquilo. Ele não tem medo de ser assaltado. Mas aquele ladrão vai acabar matando, vai acabar assaltando a pessoa lá, pobre lá no bairro dele, né? Mais uma coisinha que às vezes a gente vai falando e vai parecendo mais coisas. Então, mais uma ideia. Muitas vezes, pessoal, eu já vi muita gente falar que o ladrão ele rouba o rico. Isso aí existe sim o ladrão que rouba o rico, mas na maioria dos casos, na vasta maioria dos casos é bem ao contrário. O rico ele tem cerca elétrica, ele tem um carro blindado, ele tem câmera na casa dele, ele tem o filho, ele tem segurança particular, o filho dele vai para a escola particular, né? Ele tem seguro no carro, mesmo se roubar o carro dele, ele consegue outro. Então, na verdade, quem vai ser assaltado é aquele pobre coitado que está passando ali na rua, está esperando na fila do ônibus, né, que não tem cerca elétrica na casa dele. Então, isso é uma coisinha para você ter em mente aí. Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo. Beleza. Um conceito importante, e agora nessas fases a gente vai ampliando cada vez mais os conceitos. Uma das primeiras coisas que eu queria discutir é a anarquia, né? Se você se lembra do nosso último episódio, que é o excesso de governo. Na realidade, na teoria existe anarquia entre algumas pessoas, mas no modo geral, na realidade, anarquia absoluta no seu conceito básico não existe. Por quê? Às vezes eu vou falar umas coisas assim antes
E você vai falar, tá, por que que não existe? Né? Eu vou sempre tentar colocar as provas antes, mas às vezes é mais fácil falar o teorema antes e depois ter as provas, só para você visualizar. Por quê? Sempre, o ser humano sempre tem, ele já nasce, e ao menos, talvez, digamos que ele não nasce, mas a grande maioria das pessoas nascem com a necessidade de estar perto de outros seres humanos. Sim, existem algumas pessoas que elas vivem isoladas, assim, numa montanha, numa caverna, né? Mas esses são casos, exceções. E, assim, exceções, bem exceções mesmo. Assim, são algumas pessoas no mundo. Né? Eu não estou falando de vilarejos. Vilarejos estão ali, mais gente. Estou falando pessoas que realmente vivem sozinhas. E mesmo assim, as pessoas vivem sozinhas devido a algum trauma, algum problema. Porque, como eu falei, a gente tem a necessidade de estar com outros seres humanos. A gente não quer estar sozinho. Ninguém gosta de estar sozinho. De vez em quando, sim. Mas de vez em quando. Eu estou falando assim, sempre sozinho. Então, por causa dessa necessidade de se agrupar, sempre que você pegar um grupo de pessoas, elas vão acabar se separando. Um grupo grande de pessoas vão acabar se separando em grupos que têm coisas em comum, certo? Se você colocar, às vezes pode ser a língua, pode ser o país, pode ser regiões dentro de um país, né? Por exemplo, se colocar, bem provável você colocar 5.000 brasileiros de várias partes do Brasil em uma sala, é bem provável que logo você pergunta, você é de São Paulo? Eu também sou. E você começa a falar com essa pessoa e logo você se agrupa com essa pessoa. E lá tem outro, você é do Rio? Então, opa, eles já... Então acaba se separando entre os grupos em termos comuns, de coisas que você tem em comum com as pessoas, né? E em um modo geral, pensando nisso aí, em forma de governo, né? Agora pensando em como isso se aplica ao governo, sempre vão haver grupos de pessoas que vão se agrupar em termos políticos, mesmo que hajam algumas diferenças. Sempre vai ter uma pessoa que você nunca vai encontrar alguém que pensa exatamente como você, que concorda em tudo. Muitas vezes a gente fala isso aí, às vezes já escutei isso em casamento, encontrei alguém que concorda com tudo que eu faço, mas sempre vai haver alguma diferençazinha, né? Mas desde que essas diferenças não sejam tão grandes, vai se agrupar essas pessoas. E daí, claro, outra coisa que o ser humano tem é a necessidade de organização para criar um poder. Porque se cada um faz o que quer, existe uma bagunça, né? A não ser que existisse uma telepatia aí e que todas as pessoas sabem que cada um está pensando, né? Então, se um está fazendo uma coisa, é necessário, o outro não está fazendo a mesma coisa. Digamos, aquele exemplo da guerra, né? Se um está fazendo munição, o outro está fazendo arma. Se todo mundo resolve fazer munição, daí não vai ter arma para tirar a munição, né? Então, parece um conceito simples, mas mais uma vez, pensando em um governo, um país inteiro, são tantas atividades, tantas questões, que essa ideia se torna mais óbvia. Por exemplo, aqui eu mencionei, se eu não me engano, um país que depende do... Acho que no Canadá, se eu não me engano, teve no Canadá teve um estado que eles dependiam somente do petróleo. Tudo girava em torno do petróleo. E um dia acabou o petróleo e muita gente ficou sem emprego. Muita gente ficou, nossa, o que eu faço agora? Então, isso é um grande problema, você depender de uma coisa só. Em um país é a mesma coisa. Tem uma pessoa que está plantando feijão, outro está plantando arroz. Se todo mundo plantar a mesma coisa, daí a gente tem um problema. Por isso existe a necessidade de organização. Uma pessoa fala, não, você vai plantar tal coisa,
outro vai plantar feijão, outro vai plantar arroz, outro vai plantar abóbora, outro vai plantar cenoura, para coordenar isso aí para que não haja uma bagunça. Então eu gosto de associar a anarquia com a desorganização. É quase que um sinônimo. Mais uma vez, numa situação, em um mundo ideal, que existisse a telepatia, a anarquia não seria um problema, né? Eu quero plantar tal coisa na minha horta, eu vou plantar, porque eu que vou comer. Né? Não existem problemas. Lembrando que no mundo ideal não existem problemas. Né? Então, mas no mundo real, a anarquia gera desorganização. Isso não existe. Na realidade, a anarquia, então, que a gente está falando, não existe, porque as pessoas se agrupam. Né? Imagine que a gente tire o governo. Na verdade, teve um exemplo assim que eu vou dar, que é logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra, né? E sumiu o governo. Né? O governo acaba controlando, acaba dominando a população, né? E daí com a força do exército, né? Querendo ou não, isso era realidade, ao menos naquele tempo. E daí acabou a Primeira Guerra Mundial e a maioria do exército foi dizimado, o governo foi dizimado. E daí o que aconteceu? Se tornou um governo fraco. Na verdade, até outros países que governavam, os países vencedores acabaram governando a Alemanha, dominando a Alemanha, né? E daí acabaram surgindo vários grupos pequenos que propunham ideias diferentes. Surgiu o comunismo, né? Surgiu, enfim, vários grupos diferentes. Tinha grupos cristãos, grupos que queriam a ditadura, outros grupos queriam a monarquia, os czares, né? Outros grupos queriam, enfim, várias coisas diferentes. E entre eles surgiu um grupo que foi o grupo do Hitler, o grupo nazista, que acabou ficando mais popular e mais forte que os outros. Mas o ponto maior aqui é que esses grupos, eles se organizavam e eles buscavam recrutas, sempre buscando gente, né? E eles acabaram tendo, cada um também acabou tendo sua segurança e o seu mini exército próprio. E foi assim que o Hitler também acabou eliminando a oposição. Né? Não só ele, mas os outros grupos também faziam isso. Né? Acabavam tendo seu exército ali. E as brigas, você vê um pouquinho de história, as brigas e essas guerrinhas eram constantes na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Que a economia estava ruim, muita gente estava passando fome. E isso é outra coisa que eu queria comentar também, que muitos dos problemas que existem no país acabam se passando despercebidos quando as pessoas têm dinheiro. Quando você tem dinheiro no bolso, você tem o seu próprio negócio, você não se preocupa muito se o político está roubando. Pessoal, vamos ser sinceros, vamos ser bem realistas aqui. Né? Você fala, puxa, você assiste televisão, tal político roubou 2 milhões de reais. Você fala, nossa, que absurdo, né? Você volta fazendo o seu trabalho, daqui a alguns dias você esqueceu. Agora, quando a população está passando fome, está sem trabalho, está sem casa, daí existe um problema mesmo, que as pessoas ficam com muita raiva e a gente busca culpar alguém, especialmente os governantes. A gente quer, poxa, você está aí no governo e você não está... O que está acontecendo? Eu não tenho comida, não tenho trabalho. Então, claro, se você estando sem trabalho, você tem tempo. Então, outra situação, voltando àquele, aplicando a situação na Alemanha, uma coisa interessante que aconteceu é que depois desse período de fome, né, de inflação, que teve, depois desse período de muita turbulência, houve um período que a economia se restabeleceu, voltou tudo ao normal, todo mundo voltou a trabalhar, voltou a ganhar dinheiro. E todos esses grupos, em todos os grupos, no partido nazista inclusive, caiu drasticamente o número de pessoas, de recrutas. Né? Porque imagine que você se alista em algum grupo, não estou falando grupo nazista, um partido aí, você estava sem emprego,
E você estando nesse grupo,